Sentindo na pele. Sentindo na pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na pele. Muito bem, o assunto hoje é cuidados para unhas saudáveis. Com a dermatologista Rubeli Marques, que está aqui com a gente hoje, depois de uma temporada fora aí, né? Levou falta uns dias aí, mas agora já, né? Na quinta-feira passada foi sentindo no zóio. Como ela disse aqui, eu falei aqui para a doutora Rubi. Pois é, mas hoje é sentindo na pele mesmo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio NN. Boa tarde, o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube de Saúde em Foco. Então, uma pequena pausa, foi uma semana só, mas mandei uma substituta à altura, né? Você faz muita falta aqui, né? A gente sabe disso aí. Então, deixa essa rasgação de seda para depois. Doutora, as unhas, geralmente, os homens estão começando a ter um cuidado maior com as unhas agora, porque antigamente era no dente mesmo, né? O cara não faz as unhas, não, porque primeiro que eu acho que aquilo ali é negócio de mulher. Coitado mesmo, é negócio de homem também fazer as unhas, é higiênico, é bacana, é bonito, é estético, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, quais são os sintomas de problemas de saúde para que possam ser aí identificados pelas unhas, tanto do homem quanto da mulher? Então, perfeito. As unhas, elas podem refletir não só doenças na própria unha, mas também até doenças no sangue, que a gente chama de doenças sistêmicas. Então, problemas locais que podem acontecer, né, com a unha, como, por exemplo, uma micose, às vezes algum trauma, né? Quem aqui nunca meteu, às vezes, a mão numa porta de um carro, numa porta, e teve, às vezes, um hematoma na unha, né? Uhum. Podem refletir também alterações no sangue, como, por exemplo, doenças que existem, que afetam outras partes do corpo, não só as unhas, como, por exemplo, psoríase. Psoríase é uma doença que afeta a pele, mas pode afetar as unhas também. Algumas alterações na forma da unha também podem ser causadas por dermatite atópica, por uma doença chamada líquen plano, por alopecia areata. Então, assim, não é só, às vezes, uma coisinha da unha. Às vezes não é tão simplesinho. Às vezes a unha pode refletir alterações no sangue. E não só aí de doenças dermatológicas, né? Porque o profissional que cuida da unha é o dermatologista. A gente cuida de pele, cabelos e unhas, né? Mas, por exemplo, problemas no fígado podem dar manchas nas unhas. Problemas renais, né? Para pacientes que têm doenças renais crônicas, também podem afetar as unhas. Uhum. Então, parece ser muito simples, é uma unhazinha, né? Mas a unha pode ser um espelho de várias outras coisas que podem estar acontecendo no seu organismo. É verdade. E pra gente que tem costume de estar mexendo sem... eu já falo aqui a vida inteira. Vai fazer 11 anos que a gente fala isso. Procure o profissional, gente, né? Não vai fazer esse negócio em casa, pegar alicate. Se você não tiver a prática de fazer isso, né? Vai numa manicure de sua confiança, né? Que esterilize o material entre um paciente e outro, que você veja isso, né? E de repente tem a tal da cutícula lá, meu amigo. Quando tira e fica aquele negócio lá, homem, é ruim demais. É tão pequenininho, mas incomoda tanto, né? Doutora, o que fazer? O que causa as unhas quebradiças e como tratá-las? Como fazer para tratar essas unhas quebradiças e por que elas quebram? Unhas quebradiças é uma queixa muito frequente, principalmente em mulheres, né? Porque o homem geralmente corta bem curtinho a unha, então para ele nunca é uma queixa de homens. Agora as mulheres que gostam, às vezes, ter uma unha um pouquinho mais comprida, acabam percebendo muito mais isso. E a unha pode ficar quebradiça porque ela tá quebrando, né? Tá muito fininha, a lâmina da unha tá muito fininha e com qualquer coisa já quebrando, ou às vezes ela pode também deixar descamativa. A causa pode ser problemas simples, como, por exemplo, às vezes um ressecamento nas unhas. Então, a gente que é mulher, por exemplo, mexe com muita água, né? Lava prato, lava roupa, usa álcool gel, aí vai lá pintar a unha. O esmalte também causa um ressecamento nas unhas. Então, tudo isso pode fazer a unha ficar muito ressecada e, com isso, mais quebradiça. Isso é o mais simples que pode estar acontecendo. Mas ela também pode estar quebradiça por causa de problemas no seu sangue. Às vezes, alguma carência de vitaminas, né? Assim como o cabelo. Eu digo que, às vezes, a pessoa chega lá no consultório e fala assim: doutora, minha unha tá quebrando com facilidade. Eu pergunto: e seu cabelo tá caindo também? Muito! Aí a pessoa lembra que o cabelo também tá, porque são duas coisas que estão muito relacionadas. Então, às vezes, processos de anemia podem deixar a unha quebradiça. Doenças como alterações de tireoide também podem causar. Deficiências de outras vitaminas como biotina, zinco. Então, daí a importância, assim, primeiro a gente tem que identificar, eu sempre falo isso aqui, né? Qual a causa do problema. Identificou a causa do problema, aí a gente vai tratar o problema.
Então pode ser só simplesmente uma hidratação das unhas, usar um bom creme hidratante nas mãos e nas unhas, para fortalecer, usar alguma base fortalecedora com esse objetivo de hidratar, como pode ser um reflexo de algo mais importante que tem que ser tratado, até porque não é só uma repercussão na unha, pode estar repercutindo em outras coisas no seu corpo. Tá bom. Um abraço aqui pra Neide, que já tá aqui ligadinha, diz que daqui a pouco, diz que adora a sua participação aqui, que Neide é maravilhosa. ótima, né? Daqui a pouco tá falando de unha, né? Daqui a pouco mando minha pergunta. Um abraço aqui a Lívia Andrade também. E aí eu quero, tem uma pergunta aqui da Deise Raquel Damasceno, que ela é arquiteta, também pastora aqui em Arapiraca, e ela faz a seguinte pergunta. Boa tarde, André. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual a opinião da doutora sobre unha de fibra de vidro? Danifica as unhas? Já pulou, porque a gente ia falar sobre isso, porque é um assunto obrigatório. Então, assim, as unhas postiças, né? Existem vários tipos de unhas postiças. Existem aquelas que a gente só cola, né? Que a mulher cola ali e descola, digamos, aquela ali não causa nenhum dano à unha, porque é uma coisa, digamos assim, descartável. E existem hoje, né, aquelas unhas postiças que são coladas mesmo na unha, que são essas unhas de fibra, né? De fibra de vidro, de gel. Então, qual o grande problema? Muitas vezes a mulher que vai querer colocar esse tipo de unha, porque ela tem uma vantagem de durar mais tempo. Por exemplo, eu faço minha unha toda semana, e aí quando chega no meio da semana, o esmalte já tá pedindo para ser retirado, porque não tá tão bonito como tava no dia que pintou. Uhum. Esse tipo de unha postiça, ela dura 15 dias. Então é muito prático você ficar com a unha bonita, né? 15 dias ou às vezes até mais. Mas aí qual é o problema? Geralmente para aplicar essas unhas precisa fazer um desgaste na lâmina. As manicures usam uma lixinha, né, para poder desgastar um pouco a unha, para poder conseguir colar, né, aplicar esse gel e colar. E aí às vezes nesse desgaste é que tá o problema. Às vezes profissionais que não tenham muita habilidade podem acabar desgastando demais. E o que acontece? Isso faz um trauma e pode inocular, por exemplo, um fungo dentro da unha. Uhum. Então tudo assim, não tem como você dizer que, tipo, igual a gente já falou aqui, fazer luzes no cabelo é saudável pro cabelo? Não é. Eu tenho luzes, mas eu sei que o cabelo acaba ficando com dano porque eu apliquei química. Então não tem como dizer que a sua unha vai ficar mais saudável ou você aplicar uma unha dessas postiças, né? Com fibra, com a esmaltação em gel, não vai ficar mais saudável. Vai causar algum dano. Mas, eu digo, se você gosta e é prático pra você e você não tem nenhum problema, né, na sua unha, não tem nenhuma doença na sua unha, porque o problema é quando a pessoa quer esconder uma doença. Por exemplo, a unha tá quebradiça, você vai fazer isso, ela vai ficar pior quando você for tirar. Ou às vezes tem um fungo na unha, isso você pode acabar contaminando mais a unha. Ou às vezes tem até alguma lesão da unha, porque, por exemplo, tumores de pele com melanoma podem afetar a unha. Então, às vezes fica escondido ali através de uma unha postiça. Uhum. Então, se você não tem nenhum problema e você gosta, acha bonito, quer fazer, é muito prático, vai lá e faz, mas você tem que procurar uma manicure que você tenha muita confiança. Por quê? Para ela não danificar, né, excessivamente, tanto na aplicação, como também quando vai fazer manutenções e quando vai fazer a retirada, para não danificar a lâmina da sua unha. E outra coisa, aí já adiantando também, para as profissionais que fazem, porque, claro que para quem a pessoa que está fazendo, eu, por exemplo, a cliente em si, está fazendo, vai ter o dano ali na unha, às vezes pode causar alguma alergia, tem risco de alergia, porque todas essas esmaltações e unha de gel tem acrilato, que é um componente que é fortemente causador de alergia. Mas eu digo que o grande problema maior é para manicure. Então, assim, eu recebo muitas manicures, vamos dizer assim, eu recebo manicures no consultório que desenvolvem quadros alérgicos, e não na mão, mas às vezes quadros alérgicos no rosto, né? Quadros alérgicos em outras partes da pele por causa daquele pó que sobe, né? Pelo fato de lixar. Então é muito importante que você que trabalha com isso use equipamento de proteção individual. Então, assim, roupa, um jaleco, manga fechada, né, mais coberto para cobrir, para proteger o seu braço, luva descartável, óbvio, óculos de proteção, máscara, touca. Então, assim, é um procedimento que você está fazendo. Então, você tem que cuidar da sua saúde, está cuidando da saúde ali da sua cliente, às vezes você tem toda a habilidade, mas às vezes também você tem que se proteger. E também outra dica que eu dou, né, porque vai geralmente para uma cabine, quando vai fazer essa esmaltação, para poder fazer a fixação. E essa cabine emite uma luz, então é muito importante proteger com protetor solar à mão. Tá? Então seria interessante que as manicures tivessem um protetorzinho solar para passar na mão da cliente, para quando for expor, né, a unha, essa luz, não causar sinais de envelhecimento precoce, né, na mão por causa dessa exposição. Tá. Como prevenir infecções fúngicas, doutora, na unha? Muito bem. Fungos, eu digo que dos problemas da unha, acho que pau a pau com unhas quebradiças,
são micoses na unha. E eu digo assim, ó, fungo na unha é fácil de pegar, facílimo, e difícil pra caramba pra tratar. Porque às vezes a pessoa já chega lá no consultório, já passou pomada, já aplicou 300 mil coisas, né? Pinho-sol, colocou vinagre. Meu filho, fazem uma verdadeira lambança com a questão de tratar micose. Não vai funcionar, né? E aí, porque a penetração para unha, como a unha é um tecido duro, né, e morto, a gente precisa de alguma coisa que tenha uma fixação para a unha. Então, para tratar micoses na unha, a gente precisa de um veículo em esmalte. O veículo em creme, o veículo líquido não vai conseguir fixar tão bem ali na unha. Uhum. Além disso, se você tiver mais do que 50% da unha doente, então tanto assim, ó, por exemplo, essa unha que o Marco colocou aí, tá mais do que 50% dela doente. Essa unha não vai melhorar só com esmalte de remédio, nem com remédio pingado. Vai ter que ser com remédio oral, porque tem que vir através da corrente sanguínea para poder matar esse fungo. E eu falo assim, ó, por exemplo, uma unha dessa aí pode colocar 1 ano tomando remédio para poder melhorar. Não é um tratamento rapidinho, não é coisa de 1 mês, tratou e a unha fica boa. Então, eu digo, mais do que falar do tratamento, é falar realmente sobre esses cuidados, sobre a prevenção. Então, como é que você pode prevenir não ter, né, um fungo na unha? Então, primeira coisa, todo o seu material de cortar a unha tem que ser seu. É higiene pessoal, gente. É igual a escova de dente. Não dá para compartilhar essas coisas. Então, tem o seu alicate, tem o seu cortador, tem a sua lixa, tem os seus esmaltes. Não tem nada dentro do esmalte que mate fungo. Pelo contrário, né? Geralmente os esmaltes têm formaldeído, então, digamos, conservante. Uhum. Então, já foi feito, teve um estudo que foi feito com os esmaltes de salões de beleza, né? E quando foi visto, vários estavam contaminados por fungos. Então, não custa, são coisas baratas que a gente pode ter no nosso próprio kit. Mas a manicure esteriliza lá o material, né? No caso dos materiais. Beleza, tem certeza que está adequadamente esterilizado. Normalmente, para saber que está esterilizado, a gente tem que usar aquele papel igual ao material cirúrgico, que é um papel grau que vai para um autoclave, que é o equipamento que esteriliza, e aí ele muda de cor quando está adequadamente esterilizado. Então é muito importante, porque se às vezes coloca, de que às vezes tem uma cubinha lá que bota lá, né? Aquilo ali às vezes não sabe nem se está esterilizando direito, parece uma estufa. Eu lembro de um professor que eu tinha de micologia, que fala justamente sobre fungos, né? A parte quando a gente tá fazendo dermato, ele ensinava essa parte de fungos. E aí ele falando que foi numa manicure, né? Aí ele perguntou, interessante, você esteriliza o material? Ela, sim, esteriliza. E ele, quanto tempo você deixa, né, na autoclave para esterilizar? Ela, depende. Ele, olha, ela falou certo, porque depende, né? Depende da potência do autoclave, o tempo, se tá calibrado. Ele pensou, né? Aí ele, é mesmo, e depende de quê? Depende do fluxo do salão. Se tiver um fluxo alto, aí fica lá rapidinho, deixa lá 2 minutinhos. Se tiver mais baixo, aí ele diz assim, tá vendo, minha gente, não dá pra confiar. Tem salões que tem um material, como eu falei, né? Tem autoclave, tem um material separadinho no material de grau, e que é individual, abre na sua frente, mas se não tiver, é muito mais seguro você levar o seu. E assim, a minha manicure é a mesma desde quando eu cheguei aqui em Arapiraca, em 2015. Então, assim, eu dou... Primeiro que meu alicate dura 300 anos, né? Porque só eu que faço minha unha uma vez por semana. E aí, quando tá ficando cego, ela leva pra amolar, onde ela já tem costume de amolar, pra não botar defeito no meu alicate. Porque às vezes a manicure fala, mas esse alicate tá cego, não tá... Né? Normalmente bota um defeito, deixa eu usar o meu. Então, a melhor coisa é pergunta à sua manicure onde é que ela amola o alicate, vai lá e amola o alicate no mesmo local, pra poder você ter todo o seu kit, né? E aí, quando essa sai bonitinha, bota lá alicate, palito, esmalte. A gente não usa 300 cores de esmalte, você escolhe as cores que você mais gosta e tem os seus kits pessoais, né? Isso é a forma mais segura de você prevenir aí uma micose. Agora tem outras coisas. Sapatos muito apertados, né? Às vezes podem favorecer. Sapatos fechados, muito abafados, às vezes as pessoas pegam fungo por causa disso. Então sempre deixar o sapato arejado. Cuidado na hora do corte para não arrancar um bife, porque isso às vezes acaba inoculando fungo. E tem uma dica, né? De quem trabalha muito com sapato fechado, tem um produtozinho que é um desinfetante de uso geral, que eu gosto muito de indicar para lavar as meias e para usar nos sapatos. Às vezes, um trabalhador que trabalha com bota, né? Que fica muito quente, nesse calor, fica úmido. Então é legal, chegou em casa do trabalho, aplica esse lisoforme, tem em todo canto. Sim. Não sou propagandista da marca, mas como é uma das referências. E acho até em todo supermercado tem um desinfetante líquido e tem um spray. Eu gosto muito do desinfetante para lavar as meias, lavo meus jalecos, por exemplo, com lisoforme. E uso spray nos sapatos. Tá, é um bactericida também, né? Bactericida, fungicida. É legal. Na pandemia foi altamente consumido, Com certeza. Doutora, a unha do meu filho, da minha filha, cai muito. O que é que pode acontecer? O que é que pode estar acontecendo por isso?
Beleza, então esse descolamento da unha às vezes pode acontecer em crianças e muitas vezes, assim, a primeira coisa que eu pergunto quando a criança chega lá no consultório com a unha caindo é: ela teve alguma infecção viral, alguma gripe há dias atrás, há semanas atrás? Principalmente tem uma doença chamada mão-pé-boca, que é danada às vezes para pegar crianças pequenas e geralmente quando dá, uma criançada pega uma da outra. E mão-pé-boca dá muito isso. Geralmente, algumas semanas depois, a criança fica boa, mas depois a unha começa a descolar e cair. Mas é um efeito... Normalmente, outras viroses podem fazer isso, mas é a primeira causa. E aí, a gente não precisa fazer nada, porque vai melhorar sozinho. Agora, se é uma coisa totalmente aleatória, é aquela coisa, tem que investigar. Porque não é pra unha estar descolando sem nenhum motivo. Ainda mais se não teve nenhuma infecção gripal antes. Então, aí a gente vai investigar. Será que essa criança não está com anemia? Será que a criança não está com algum outro problema, alguma outra deficiência de vitamina? Uhum. Tá, outra pergunta que deve ser muito frequente aí da mulherada, que o homem usa base, né? Geralmente o homem usa base. Quando ele vai fazer as unhas, ele usa base. Mas qual é a melhor maneira de remover o esmalte das unhas, doutora? Isso. Hoje em dia tá muito moderno, né? Porque antigamente a gente só tinha acetona. Claro que a acetona é a mais rápida para remover. Mas o que acontece com a acetona? Ela resseca muito a unha. E acaba, às vezes, deixando, por esse ressecamento, às vezes surgem umas manchas brancas em cima da unha, que às vezes o paciente acha que é micose, mas não é micose, é ressecamento, e a acetona faz muito isso. A acetona e o esmalte. Então, eu sempre indico assim, evita a acetona, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, a mulher que já fica, né? Ou o homem que usa base, que já fica a base a semana inteira ali, tenta usar removedor sem acetona. Tem várias opções no mercado de removedores sem acetona. E tem uns lencinhos também removedores, que esses lencinhos removedores são ótimos, que eles geralmente vêm com algum óleo, com ação hidratante. Então, além de você remover o esmalte, você hidrata também. Acaba hidratando a unha vai ficar com um aspecto mais saudável. Tá bom, tá respondido aí. Um abraço aqui pra Raquel, que tá lá em Minas, né? Amiga aqui da doutora Rubelli, que tava aqui no bate-papo aqui durante um intervalo, dizendo que tá acompanhando de Minas Gerais. Que privilégio, né, bicho? Então, famoso nós estamos ficando aqui. Não é verdade? Fiquei gaguejando aqui, pensando no queijo mineiro aqui e naquele pãozinho de queijo que só os mineiros sabem fazer. Você está certo disso? Estou certo sim, Silvio. Ai, eu vou dizer um negócio pra você, não tem ninguém na vida, no mundo, no planeta que faça um pão de queijo igual o mineiro, não. Tá? Não tem não, gente. Não tem mesmo. Você pode imitar, comprar o polvilho, comprar o queijo, fazer o que você quiser, comprar um forno importado de $1.000, mas não vai adiantar não, meu filho. A mão do mineiro pra fazer queijo é só eles mesmos, não é mesmo? Pois é, eu aprendi, viu? É bem assim. Tá todo misturado, meu sotaque. Eu falei que não ia pegar o sotaque mineiro, mas não tem jeito. Às vezes quando sai um trem, um sou. Pois é. Doutora, essas manchas escuras na pele, a Neide mandou uma foto, não é uma mancha escura, mas mandou uma foto da unha dela e um áudio também. Aí a foto da nossa querida Neide, tá ruim da unha, Que negócio, pai, né? Tá aí o dedo da Neide e vamos soltar o áudio da Neide? Vamos lá então, Sajão. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje quem está aí é a doutora Rubelli, né? Essa mulher maravilhosa. Gosto muito da participação dela. Tem uma voz linda ela. Será que ela já cantou em algum lugar? Porque ela tem uma voz maravilhosa. Ela me lembra uma cantora que ela canta em barzinhos assim, em barzinhos chiques. Olha. Eu esqueci o nome dessa cantora. A voz dela parece demais. Vamos ao que interessa. Falando sobre unha, né? Isso aí. As minhas unhas, doutora, ela cai bastante. Eu não sei se é por conta que eu mexo muito em água, em produtos. Elas ficam amareladas, cai. E esses dias caiu uma, eu vou mandar a foto pra senhorita ver, tá certo? Eu acredito que também pode ser por conta das minhas medicações que eu tomo, né? Pode ser, né? Também me tira essa dúvida, porque cai tanto. E cai inteira, perfeita, viu? Esse dia caiu um pedaço de uma, vou mandar aí. Com André Pepe, com a doutora Rubelli. Aquele abraço, doutora. Ana Carolina, eu acho a sua voz parecida com a dela. Pense que voz bonita que a senhora tem. Rapaz, é mesmo, né?
Pois é. Dona Neide, você é uma querida, viu? A gente já fica esperando sua participação aqui. Não é? Mas não queira me ouvir cantar, não. Obrigada pela voz bonita, mas cantando. Você canta pelo menos na igreja? Rapaz, canto, sim. Eu canto, se você quiser que eu canto, assim. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu amo cantar, só não sou a cantora, né? Troco as letras das músicas, meu marido morre de rir. Ele, pelo amor de Deus, você consegue trocar as letras de todas as músicas. Eu pego uma letra de uma e boto na outra e fica... Aquela salada. Legal. Mas aí, ó, parece que tá bem, né? Teve uma live aqui falando da Angelina Jolie, Ana Carolina. Então tá bem aí na fita, hein? Gostando. Pra mim é mais ou menos isso aí, tá? Eu canto mais ou menos isso. Tá bom. Então, doutora. Então, vamos lá, dona Neide. Lúpus eritematoso. Olha, então já ia comentar exatamente sobre isso. Então, as unhas podem refletir algum problema na unha. Então, por exemplo, mulheres, né, donas de casa que mexem muito com água, às vezes é muito comum ter micose nas unhas. Isso é um ponto. E que pode fazer, sim, a unha descolar, né, quebrar e cair. Mas pode ser um reflexo, ainda mais se a unha está caindo inteira, saudável, algum reflexo de alguma doença no organismo. Que aí, como eu falei na primeira parte da live, pode ser doenças como, por exemplo, alguma carência vitamínica, um problema de anemia, tireoide, doenças autoimunes. E aí, ó, ela tem lúpus, então pode ser por isso também. Nada impede que a pessoa tenha, né, por exemplo, a dona Neide tenha lúpus e não tenha sido contaminada ali por um fungo na unha, até porque o lúpus, ele faz até as medicações que são usadas para o tratamento faz uma baixa da imunidade, então às vezes também pode ficar até mais fácil. E o fato de ela lavar muita coisa com água, às vezes, né, lavar pano, lavar prato, pode acabar fazendo entrar um fungo ali na unha. Então, tem que ser examinado. Geralmente, dona Neide, a gente examina com um aparelhinho também para ver como é que tá por debaixo da unha e faz, nesses casos que a unha tá caindo toda, uma investigação. Será que seu lúpus está bem controlado mesmo? Né? Porque às vezes algum remédio. Alguns remédios podem fazer também a unha cair. Então, assim, pode ser várias coisas aí, mas o importante é ser investigado, ser examinado, porque às vezes não é coisa só de passar uma vitamina. Nessa unha que a senhora mandou, parece que tem realmente um pouquinho de fungo na unha. Tá bom. Quais são os sintomas, doutora, de alergia ao esmalte? Quando é que a mulher ou o homem pode perceber que tem a alergia à base ou ao esmalte? O interessante é que a alergia de esmalte, todo mundo acha que vai dar na unha, né? Mas não, porque como a unha, assim como o cabelo é um tecido morto, você não vai ter irritação ali. Às vezes se você for alérgico a algum componente do esmalte e às vezes ficar muito tempo em contato com a cutícula, às vezes pode dar uma irritação na cutícula, mas normalmente não é isso que acontece. Quando a gente pinta, é muito rápido, né, a remoção ali, até para poder não secar, porque senão fica muito mais difícil de tirar. Então é muito difícil uma alergia na unha, por exemplo, a alergia a um esmalte, causa alergia na unha. Geralmente onde é que vai se manifestar? Nos olhos, ao redor da boca. E por quê? Porque a gente leva muito a mão no rosto, né? E coça, às vezes, o olho, né? Ou então segura aqui, ó, tapa aqui assim. E ó, o que tá encostando no meu rosto? O esmalte. E alergias a esmaltes são muito frequentes. E a gente acha que é a primeira vez que você usa um esmalte que vai dar. Não, muitas vezes acontece anos depois de você já ter pintado as unhas. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela começou a desenvolver alergia ao esmalte depois de agora de 50 anos. Então, assim, pode acontecer. Não é porque você nunca foi alérgico a uma coisa que você não pode desenvolver. E aí tem alguns componentes do esmalte que são mais comuns de dar alergia, né? Formaldeído, tolueno, tanto é que tem eles no teste de bateria padrão. Mas hoje em dia, se você está apresentando, né, por exemplo, alguma alergia ao redor dos olhos, né, no rosto, lembre dessa possibilidade que pode ser uma alergia ao esmalte que está na sua unha. E aí, quem tem alergias vai evitar os esmaltes tradicionais, vai procurar sempre essas marcas, e hoje a gente tem uma grande maioria de marcas que são antialérgicas, algumas têm -5, -9 componentes que causam alergia, e ainda bem que hoje são bonitos, né? Porque antigamente eram uns esmaltes assim, bem mortinho, uma cor assim já apagada, mas hoje em dia não, são cores bonitas. Então fica atento a isso, né? E principalmente isso. E cuidado com a questão da unha de gel, né? Porque a unha de gel, sim, também pode. Como ela libera um outro alérgeno que não está nos esmaltes normais, que é o acrilato, pode. Eu já tive um paciente recente que teve uma alergia ao redor das unhas, por causa da unha de gel, mas também pode levar alergias no rosto. E aí, mais uma vez, lembrando, manicures que trabalham com unhas de gel, né? Fibras, equipamento de proteção individual, máscara, óculos, touca, roupa mais fechada, você tem que se proteger, ainda mais se você está se expondo diariamente ao pozinho ali, ao componente da unha de gel. Doutora, quais são os produtos para o cuidado das unhas como base, esmalte e removedor? Quais são os melhores dessas categorias aí? Então, assim, na verdade você vai ver, se a sua unha tem um problema, você vai ter que tratar o melhor
esmalte vai ser o esmalte que vai tratar o problema. Por exemplo, se a unha tá quebradiça, por que ela tá quebradiça? Às vezes você vai precisar de um esmalte fortalecedor. Você vai precisar, às vezes, fortalecer usando alguma vitamina necessária que você esteja precisando, ou só de uma hidratação. Mas hoje a gente tem boas marcas. O mais importante é a gente pensar o quê? Aqueles mesmos princípios do protetor solar. Tem registro na Anvisa? Esse esmalte? Essa base, né? Porque às vezes a gente compra umas coisas meio xing-ling, né? Que aí só pela misericórdia. Aquilo ali, a gente não sabe nem como foi feito. Então procura sempre marcas que são vendidas em estabelecimentos como farmácias, supermercados, que tenham um registro, né? Que sejam marcas confiáveis. E outra coisa importante, assim, vai pintar. A gente que é mulher, a gente pinta a unha mesmo toda semana. Então, lembrar, tá saindo o esmalte, já tentar remover com um removedor sem acetona, porque a acetona realmente resseca mais a unha. Então, prefira lencinhos removedores, o removedor sem acetona, hidrate a unha. E aí já vai uma dica. A gente tem alguns hidratantes no mercado à base de ureia. Hidratante de ureia à base a 10%, geralmente faz uma boa hidratação das unhas. Então, vocês podem usar tanto nas unhas quanto nas mãos. Só não pode usar grávida a ureia, tá? A ureia é um componente grávida, não pode. Mas para quem não tá grávida, pode usar tranquilamente. Isso ajuda muito. Só de hidratar bem as mãos e as unhas, isso já ajuda bastante no fortalecimento. Agora, o calo das pessoas que têm unhas é lidar com unhas encravadas. Que fazer, doutora? Como resolver esse problema? Extraindo resolve? Indo no podólogo resolve? Ou tem que passar primeiro o dermatologista para ele dizer assim, não, aí não tem jeito não, meu filho, vamos, né? Porque às vezes o dermatologista não faz esse procedimento. Então tem que encontrar alguém que consiga fazer quando a indicação é de extração. Por que a unha encrava, em primeiro lugar, doutora? Como lidar é outra pergunta. Mas por que a unha encrava? Então, muitas vezes tem um trauma ali. Às vezes, principalmente, a principal causa, às vezes, é o corte inadequado. Então, às vezes, corta fazendo aqueles biquinhos para dentro, em vez de cortar reto, né? Então, isso acaba encravando. Às vezes, algum trauma também na unha. Os sapatos muito fechados podem. Mas algumas pessoas têm deformidades na unha. Tem pessoas que têm a unha em telha, que ela cresce para dentro. E isso faz encravar muito a unha. Então, cada caso é um caso. É interessante, ó, pacientes que tomam isotretinoína, que é o Roacutan, aquele tratamento para acne, costumam ter mais inflamação também, o encravado, até porque a pele fica mais sensível ali. E aí, como é que deve ser feito? Então, para evitar, manter sempre o corte como mostrou ali, cortar a unha reta, evitar estar arrancando bife, né, traumas, sapatos sempre confortáveis, isso é o básico. Mas a partir do momento que uma encrava, às vezes vai depender do nível do quão encravado ela tá. Às vezes um podólogo, por exemplo, vai conseguir resolver, e muitas vezes é ele que vai resolver bem. Por quê? Ele vai conseguir desencravar e vai conseguir colocar, se a pessoa tem isso recorrente, tipo como se fosse uma órtese, como se fosse uma prótesezinha na unha que puxa a unha para ela não ir crescendo para dentro. Então, eu geralmente indico, dependendo do caso, ir para um podólogo. Agora, alguns casos, o dermato resolve, porque muitas vezes a unha encravada faz uma coisa que a gente chama de granuloma piogênico, que é um tumorzinho vascular, que aparece justamente por causa de trauma, então fica aquela lesão vermelha, sangrando. E aí a pessoa tanto vai precisar, às vezes, tomar um antibiótico para desinflamar, tomar um anti-inflamatório, como muitas vezes vai precisar fazer algumas aplicações para esse tumorzinho que foi formado pela unha encravada, ele murchar. E tem casos que alguns dermatos resolvem, outros o cirurgião, que tem que retirar o canto da unha. Às vezes a pessoa tem unha encravada com persistência porque a unha está crescendo muito para dentro e deformando e fazendo esse pinçamento. Então é feita uma cirurgia onde tira todo o canto da unha e aí vai lá na basezinha da unha e queima, para que a unha não cresça mais naquela partezinha na lateral, naquela beirada, ela não cresça para não ficar encravando. Uhum. Então cada caso é um caso. Vai ter caso que um podólogo vai resolver muito bem, vai ter caso que o dermato vai resolver e vai ter caso que vai ser, muitas vezes, um cirurgião que vai resolver. Mas o mais importante é procurar ajuda especializada. Não ficar tentando desencravar sozinho, porque com certeza você vai piorar a situação. Perfeito. E a última, se criança pode pintar as unhas ou colocar unhas em gel? Pronto, a gente falar um pouquinho sobre a questão de crianças e pintar a unha. A gente teve uma outra live de skincare falando sobre se pode usar maquiagem. E eu digo que a primeira coisa é se os pais querem que a criança use, é a primeira coisa, a relação familiar e os princípios familiares, se quer que aquela criança já se exponha, né, ao uso de algum tipo de maquiagem ou algum tipo de esmalte. Mas nesse caso, primeiro, se você quer que sua criança ache bonitinho, menininha, né, pintar a unha, então, a primeira coisa que eu digo é não deixe que faça sozinha, né, porque criança não tem muita noção, então, às vezes, do mesmo jeito que às vezes pode querer comer ali a maquiagem, pode acabar colocando na boca e aí causar um problema maior, então, sempre com supervisão. Dê preferência a comprar marcas hipoalergênicas para crianças, que são marcas mais simples. Existem alguns esmaltes infantis que também têm essa característica de serem hipoalergênicos, colocam menos
coisas químicas, digamos assim, no esmalte. Então, principalmente é isso. Esmaltes hipoalergênicos, na relação familiar, se tudo ok, a sua menininha tá pintando a unha. Agora, com relação à unha de gel, que são essas unhas, né? Essas unhas postiças, né? Que são coladas na unha. Uma pessoa me perguntou isso essa semana na caixinha. Eu digo, mas por Cristo, alguém vai querer que a filha coloque uma unha de gel, né? Negócio que vai ter que colar ali. E ela disse, sim, muitas pessoas procuram. Aí 2 manicures me falaram direct assim, olha, hoje mesmo veio aqui uma pessoa querendo, uma menina de 8 anos, colocar unha de gel. Eu digo, não é possível um negócio desse. Mas é possível, né? Então, assim, não pode. Porque do mesmo jeito que alisamentos não são liberados para criança, a unha de gel também não. Lembrar que a unha da criança tem uma outra textura ainda que não está amadurecida como a unha de um adulto. É um processo que envolve desgaste da unha, então você pode danificar, pode causar alguma alteração na parte do crescimento mesmo da unha, e a unha ficar com uma deformidade às vezes pro resto da vida. Então não tem necessidade, né? É uma criança, você quer pintar, pinta com esmalte lá, bonitinho e tal, mas colocar a unha de gel, não. Tá, tem as participações aqui no nosso chat. Vamos dar uma corrida aqui para ver se vocês conseguem colocar tudo. A Lívia Andrade diz assim: agora tem alguns procedimentos que a manicure faz e a pessoa passa muito tempo com o esmalte. Queria saber se esses procedimentos que a pessoa aplica nas unhas se podem causar algum problema futuramente. Então queria saber isso aí. Existe, por exemplo, a esmaltação em gel, que ela dura mais tempo do que o esmalte convencional, que também a proposta é mais ou menos essa, não chega a ser a unha postiça, mas faz uma esmaltação diferente. Qual o problema de ficar muito tempo com essa unha? É a questão de que se às vezes começa um fungo ali, você não vai ver. E às vezes quando você tira é que você vai ver que tá, né, contaminado. Outra coisa, às vezes, tem um relato até na internet, se vocês colocarem no Google, uma mulher que fez durante muito tempo essas unhas postiças, colocando, e aí quando foi tirar pra realmente, né, e ficar sem, ela percebeu que tinha uma mancha na unha e era um melanoma. Então, às vezes, como ela vai cobrir a sua unha, pode também esconder algum problema, né? E além do que, tem que ter muito cuidado com a técnica, né? Porque dependendo, às vezes, se não for uma manicure experiente, que saiba o limite até onde pode ir realmente, tanto para manutenção, como para colocação, como para manutenção, você pode sim até causar uma deformidade permanente na sua unha. Então, são riscos que podem acontecer. Por isso que tudo a gente tem que procurar um bom profissional. Tá, e a Lívia ainda diz assim: meu marido adora ir na manicure, ele e uma manicure. As unhas dele são tão bem feitas que fico admirada. Ele só coloca a base e faz a sobrancelha. Muito bem feita. Gosto também de fazer. A Beatriz diz assim: boa tarde. Minha sobrinha coloca unha postiça. São tão grandes. Não sei como ela faz as coisas em casa. Não gosto de unhas grandes. Cada um tem a sua preferência. Só queria saber da doutora se unhas grandes é uma ideia boa ou devo ter cuidado na questão da higiene e sujeira. Com certeza uma unha comprida requer muito mais higiene do que uma unha que é mantida curtinha, né? Então, é gosto, exatamente como você falou, né? Eu, por exemplo, eu gosto da minha unha super curta, até porque também eu faço procedimentos e tudo mais, então não dá pra ter uma unha grande. Mas se a pessoa gosta, né, acha bonito, mas também manter a lavagem adequada. Inclusive, quando for lavar a mão, vai ter que sempre lavar. Às vezes pode ter até uma escovinha para lavar embaixo da unha, para não ficar acumulando sujeira. O Pedro diz assim: boa tarde, uma vez fui na manicure e ela tirou uma cutícula e um corinho que no outro dia ficou tudo doendo. Pense no incômodo, não fui mais. A Ana Clara diz assim: boa tarde, esmalte barato pode ser ruim nas unhas, acho que não é bom, e aqueles que vêm da China não compro. Esterilização do equipamento é fundamental, só que leva o meu próprio alicate e lixa. Dona Vera Lúcia, boa tarde aqui. A Lívia diz assim: depois vá, André, numa manicure, você irá adorar, tenho certeza. A Júlia Fonseca diz assim: boa tarde, quando vou na manicure, leve meu alicate também, não confio muito. Nem toda manicure segue os procedimentos de esterilização corretamente e a pessoa pode chegar a ter um problema na unha. Ela diz assim: e se prejudicar? Só vou em manicure que conheço há um bom tempo. A doutora fala bem ligeirinha, mas adoro ouvi-la. Explica muito bem. A Deise Raquel diz assim: terrível mesmo, unhas encravadas. As minhas dos pés sempre estão encravadas. E a Lívia finaliza dizendo: minha amiga tem cada uma grande postiça que fico só olhando quando a vejo. Nem imagino na hora de fazer as coisas e nos momentos íntimos. Mas assim, eles têm uma habilidade, né? É gosto. O cara fica todo latanhado, né? Agora, olha, uma coisa importante. Veja que muita gente falou que leva o alicate, né? É importante não só levar o alicate, leve todo o seu material, né? Se a manicure, a lixa é descartável, aí tudo bem, lixa, jogou fora, beleza. Mas se não, leve suas lixas, leve o seu esmalte. Eu digo que a melhor coisa que você pode pegar de um material compartilhado é um fungo, porque a gente trata
dá trabalho, né? 1 ano de tratamento, mas trata. Agora, se for alguma outra doença viral, por exemplo, uma hepatite B, uma hepatite C, né? Mais raramente um HIV, mas pode. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É a nossa saúde, é uma coisa tão barata e tão simples. Eu tenho certeza que a sua manicure vai amar você levar todo o seu kit completo, né? E ter um profissional de confiança, porque justamente para não acontecer isso, de arrancar bifes. A minha manicure nunca me tirou um bife, você acredita? Nesses anos todos, faz sua unha toda semana. A bicha é Mônica. Mônica é fera, viu? Também é o seguinte, tirar um bife da doutora Rubelli, tu imagina aí, né? Mas a Ruby é mais cliente, até mais antiga. Mas é porque ela é boa mesmo, e ligeira também. Porque eu também não tenho muita paciência pra ficar 2 horas fazendo a unha, não. Então ela faz tudo em 1 hora, né? Vai em casa, tudo de bom. Muito bem, obrigado, doutora Rubelli, pelo Sentindo na Pele de hoje. Gente, na semana que vem, como quinta-feira é dia 2 é feriado, o Sentindo na Pele vai ser na semana que vem, na quarta-feira, tá bom? A doutora Rubelli tem as redes sociais, e isso tá aí na tela, DRA, de doutora Rubelli, com 2 L's, tudo junto, doutora Rubelli Marques, tá? Ela atende aqui no comercial, no Empresarial Metropolitan, sala 715, o telefone para você marcar, tá com as unhas fracas, quebradiças, com problema? Então o telefone é esse, ó, 99983-8864, 99983-8864. Marque a sua consulta e avaliação para você cuidar das suas unhas também. Doutora, até a próxima quarta, então, no caso, né? Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubelli Marques. Sentindo na Pele.